Amigos, muito boa noite. Tribuna Independente está no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida para todo o Brasil. E no programa de hoje nós vamos falar de direitos do consumidor. Quando reclamar é a solução e quando reclamar não vale a pena. Afinal, quais são os nossos direitos? Se a gente tem assim alguma dúvida em algum momento e se tem alguém que possa nos responder, certamente a gente fica feliz. É isso que a gente quer, ajudar você nessa noite, responder suas dúvidas. Você pode escrevendo para a gente para tribuna@redevida.com.br. E no programa de hoje nós vamos ter também uma entrevista com o autor do livro As 6 Vidas do Novo Executivo, Joel Trinidad. Esse livro já é sucesso em várias partes do mundo. Mas antes, nós vamos receber a jornalista Amália. Seja muito bem-vinda. Muito bom falar contigo. Obrigada, Dalcides. É um prazer sempre estar aqui com você. É um prazer falar contigo, Amália Rocha, nossa querida Amália, que está aqui com a gente. E a gente fica sempre esperando assim esse momento chegar, porque eu acho que você tem uma profundidade, você sabe aquilo que diz, tem uma história toda, uma carreira. Uma carreira longa. Uma carreira na televisão, como jornalista, que a gente respeita e admira. Então, seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Quando a gente fala de um assunto como eu vou puxar agora, que é um assunto sério, um assunto difícil, a gente acompanhou a notícia em Osasco de um pai de família que se atirou, me parece que do 13º andar, e se atirou com uma criança no colo ou algo assim. Eu fiquei pensando, mas o que está acontecendo? Será que a gente está assim, sem condições de ter equilíbrio naquilo que é o básico? São exceções, mas ao mesmo tempo, domingo me parece que teve um outro caso também num batizado, que alguém entrou, matou a esposa, matou o rapaz que a acompanha. E, naquele momento a gente para e pensa, o que é que está acontecendo com o mundo? Amália Rocha. Bom, primeiro, oi para todo mundo. É um prazer de novo estar aqui com você. Dalcides, eu como jornalista sou uma pessoa muito curiosa e essa questão do comportamento humano me chama muita atenção. E o que a gente vê é uma crescente violência em todos os sentidos, né? E violência que antes, pelo menos o seio familiar estava mais preservado, mas hoje em dia não. Cada vez mais casos de pai matando filho, matando mulher, ex-mulher, namorada, filha matando pai e mãe, que nem a Richthofen, mãe matando filho. Então, assim, antes o seio familiar era uma coisa sagrada, preservada, né, que as pessoas cuidavam mais. E hoje, cada vez mais, essa violência que a gente já vive tanto fora, né, no nosso dia a dia, também, muitas vezes, pessoas estão sendo vítimas, né, são vitimizadas dessa forma. Quando a gente vê, por exemplo, casos onde a intolerância, acho que essa é a palavra mesmo que você usou, né? A incapacidade de dialogar com o outro. Você vê fruto de uma briga, fruto de um mal-estar, pronto, eu me jogo de uma janela, fruto de um mal-estar eu atiro, então eu estou descontente com uma determinada pessoa. E me parece que talvez seja a raiz também numa formação deturpada, a falta, sei lá, de valores. Relações familiares, relações humanas. Aí deve ter algum problema também. Hoje está tudo muito diferente. Essa vida moderna que nos estressa tanto, né, nos traz coisas boas, porque eu acho que tudo tem os dois lados, né? Toda essa tecnologia, essa facilidade para algumas coisas. Por outro lado, o que mais eu reparo no cotidiano, pessoas mais usando celular, iPads e tal, e assim, vivendo num mundo como se nada tivesse acontecendo em volta. Por exemplo, até em restaurantes, por exemplo, você vê nas mesas ao lado, você vê às vezes a falta do diálogo. Quer dizer, você sai com a pessoa e está cada um no seu celular mandando mensagem por WhatsApp, e mandando recado e tudo, e vendo seus e-mails, e ninguém conversando na mesa. Então, isso é uma cena comum, que eu acho assim um absurdo. Não é que eu não use celular, mas ele está sempre, se eu estou em um ambiente com outras pessoas, até por educação, ele está sempre no silencioso. Uhum. Se eu estou conversando, se eu chamo uma pessoa para almoçar comigo,
eu vou conversar com essa pessoa, olhar nos olhos, mas não, é cada um na sua, né? Esse isolamento, ao mesmo tempo, é uma sociedade profundamente solitária, onde as pessoas estão cada vez mais vivendo e enfrentando essa solidão. Ao mesmo tempo, a gente vê as pessoas profundamente abandonadas no sentido de falta de perspectiva. Esse cenário que eu estou trazendo, em base a algumas notícias que a gente foi lendo ao longo do dia de hoje. Mas será que essas notícias, hoje elas tomam outra proporção? Porque a gente conhece mais, a gente tem mais informação, os veículos de comunicação falam mais sobre essas coisas. Será que é uma sociedade diferente do passado? O que você pensa? Acho que essa sociedade está doente, sim. Pelo que a gente tem visto, né? Não só as notícias, é claro que hoje com a globalização você tem notícias do que acontece no mundo inteiro, né? Isso é um lado positivo, você não está à parte, alheio ao que acontece. Por outro lado, eu acho que essa vida moderna agitada, as pessoas conversam menos, vivem num mundo muito particular e estão mais nervosas, intolerantes, mais egoístas, como eu falei, cada um na sua, mais egoístas, e isso causa conflito, causa atrito. E as pessoas têm até menos tempo de descobrir o outro, né? Casamentos, por exemplo, que acabam rapidamente, de repente, e também com pouco tempo. Nesses dias alguém me falava, por exemplo, de um casamento com 3 meses, mas 3 meses não dá para você conhecer outra pessoa, conviver junto, não dá para você ter uma noção do que realmente é o casamento. Eu acho até que muitos casamentos terminam assim, começam e terminam assim, porque as pessoas se casam no auge da paixão. E a paixão mascara um pouco. Por exemplo, quando você conhece uma pessoa, você não mostra os seus defeitos no primeiro encontro, nem no segundo. Então, assim, cada um procura mostrar o seu lado mais positivo, mais interessante. É uma coisa meio de farsa, de jogo. Com o passar do tempo, é com a convivência que você vai descobrindo realmente o outro, que a máscara, né? Hoje a gente fala tanto em máscara por causa dos black blocs, que a máscara vai caindo, que você vai conseguindo perceber na realidade quem é o outro e gostando ou não do outro em suas qualidades e defeitos. Então, eu acho que talvez não tem fórmula, o amor não tem fórmula, mas se a gente pudesse dar um conselho até por anos, né, de vida e experiência como jornalista e de conversar com as pessoas e tal, porque jornalista também um pouco, né, isso, eu daria um conselho da gente, sabe, das pessoas não se casarem no auge da paixão, aquela coisa, sem conseguir perceber o outro. E muita gente nesse auge da paixão casa e acha que vai mudar o outro, né? Nos seus defeitos, no que ele não gosta muito, né? O que descobriu que não curte tanto. E a vida não é assim, E a vida não é assim. Você não consegue mandar no outro, né? Você tem que gostar do outro como ele é, né? Você pode... Tudo que você está falando, eu acho assim, de um bom senso, de uma sabedoria muito grande. Por que a gente... Mas é a vida, né? Mas por que a gente espera tanto, ou então leva um tempo tão grande para a gente aprender? Que a vida tem que ser levada de um jeito mais leve, né, Dalcides? Tem, assim, certamente alguém nos acompanhando agora e dizendo assim, olha, exatamente, é isso que eu penso. Telespectador que nos acompanha agora, que muitas vezes tem aquela ansiedade, como a gente tem, de querer transmitir isso para os nossos filhos, transmitir isso para aquelas pessoas que a gente quer bem. Como se a gente quisesse poupá-los de fazer o caminho deles. E a dificuldade que ninguém faz o trajeto por ninguém, né? O caminho de cada um. É verdade. Eu, por exemplo, fui casada uma vez antes desse casamento de tanto sucesso, tive uma experiência de 4 anos, não tive filhos e não deu certo. Quer dizer, eu também estava descobrindo, né, caminhos, pessoas. E hoje, assim, com um relacionamento estável de 26 anos, né, eu vejo o quanto você precisa ser tolerante, o quanto você precisa respeitar o espaço do outro, né? E ter a consciência clara, me parece também, de não aceitar nenhum tipo de agressão. Isso é verdade. Não é? Se posicionar. Isso é relacionado a homens, sem dúvida nenhuma, mas também é relacionado às mulheres. Não é engolir tudo para o casamento dar certo. O casamento que dá certo não é você engolir tudo de jeito nenhum. É você entender o outro, as diferenças do outro, você ser mais tolerante. Agora, é claro que há defeitos e qualidades e todo mundo os tem. Mas é você conseguir ver na balança onde pesa mais, né? As qualidades
pesam mais, são mais importantes. Os defeitos, eles não são tão insuportáveis ou tão perigosos. Às vezes né, as pessoas são agressivas, né? Enfim. Você tem que tentar ver na balança as qualidades e defeitos e pesar. Não é ser tolerante para tudo, de jeito nenhum. Hoje, o que se vê é uma agressão, né, uma violência doméstica muito grande, né, do casal. Né, no caso, esse caso que você citou de Osasco, sim, ela tinha sido agredida antes, inclusive foi para o hospital, e aí ele pegou e se atirou com um filho de 6 anos. Bom, aí é um caso extremo certamente, de desequilíbrio. Sim, tal, de desequilíbrio, porque, né? mas que eu estou falando que as agressões... Então, mas quantas agressões... Antes, enquanto a gente está conversando aqui, quantas pessoas que estão falando assim, nossa, mas dentro da minha casa, não nessa proporção... Está acontecendo nesse minuto. Exato. Né? Não nessa proporção, por exemplo, de alguém chegar a um extremo de se atirar de uma janela ou alguma coisa assim, claro. Ou agredir, matando o outro num batizado, avisos como aconteceram, porque no caso do ex-marido, também ela acabou dando parte, enquanto se relacionava com ele, por 2 vezes ela deu parte de violência doméstica, antes desse fato se consumar. E esse outro caso de Osasco também, são sinais dessa agressividade que vai num crescendo até chegar... Estar atento aos sinais. Porque muitas vezes a morte não acontece... A morte não acontece ali na primeira vez da agressão. É um histórico. Avisos, é verdade. Acho que a mensagem está mais que dada, mais que clara. Ou seja, ser tolerante, mas também ser tolerante não aguentar tudo, né? Ótimo. A agressão, pelo amor de Deus. Ser tolerante, mas não aguentar tudo. A agressão, nem pensar. Eu acho que é a primeira grande mensagem que fica deste nosso encontro rápido com Amália, que é a querida Amália Rocha, conhecida em todo o Brasil pela história que tem no jornalismo, pela história que tem em televisão, nos veículos de comunicação. As pessoas estão menos tolerantes. Essa foi, assim, a nossa reflexão de hoje. E cada um, a seu modo, vai fazer uma aplicação. Claro. Obrigada, Amália, Dalcides. Foi obrigado um prazer mais estar uma aqui vez. com você. Volta outras vezes? Claro, quando você quiser. Um beijo. Olha, eu quero falar de um livro que, na verdade, esse livro ele é tão bom, que você vai conhecer esse livro e vai pensar assim, como é que eu não tive essa ideia antes? Eu gostaria muito que você acompanhasse agora um dos livros que eu indico, e indico assim, falando de boca cheia, falando com muito prazer, Saúde Total, com Guilherme contando pra gente o que é que tem nesse livro. Vamos lá. Vamos falar aqui do livro Saúde Total. É um livro que ensina você a fazer mais de 1.200 tratamentos naturais com as frutas e hortaliças que você tem dentro da própria geladeira, dentro da sua cozinha. Problemas de colesterol, diabetes, depressão, insônia, enxaqueca, osteoporose, reumatismo e outras mais de 150 doenças. Você vai encontrar vários tratamentos naturais no livro Saúde Total. Olha que interessante, para quem sofre com mau colesterol, pega a berinjela, corta em pequenos pedaços e deixa de molho, desta forma aqui, em 1 litro de água durante 6 horas. Depois vai tomar este litro d'água ao longo do dia, que ajuda a baixar o colesterol. A água da berinjela contém saponina, que é uma fibra solúvel que se solta do alimento enquanto ele fica de molho. E no organismo ele vira uma espécie de gel capaz de absorver e eliminar a gordura. E por ser rico ainda em fibras, age como um laxante natural, regula o intestino, deixa todo o organismo saudável e diminui o volume abdominal, ajudando assim no emagrecimento. Não deve fazer por mais de 15 dias porque emagrece muito. Problemas de hipertensão arterial, vai utilizar o pepino. Isso mesmo, o suco do pepino é excelente para quem sofre de pressão alta. Pega meio pepino, bate no liquidificador e toma meia hora antes do almoço. Ajuda a regular a pressão porque devido à grande quantidade de fibras, potássio e magnésio presente neste suco. Tudo isso e muito mais você vai encontrar no livro Saúde Total, inclusive como utilizar a casca do maracujá para diabetes, utilizar a casca da laranja para enxaqueca. Tudo isso está aqui no livro Saúde Total que você deve ter na sua casa. Como você vai fazer? Ligando para nós, você vai adquirir este fantástico livro no 0800 721 4444. Isso mesmo, 0800 721 4444. Este livro não tem em livraria, é um preço barato e é escrito por um mestre em nutrição. Portanto, este livro deve ser seu para você usar no seu dia a dia. 0800 721 4444 e viva com saúde total. Esse livro realmente é maravilhoso, eu tenho o meu, recomendo a você que também adquira o seu.
Você não encontra esse livro em nenhuma livraria, somente pelo telefone. Inclusive tem agora uma equipe do Saúde Total à sua disposição para dar todas as informações. Vocês não pagam absolutamente nada nessa ligação. Eles entregam na sua casa, independentemente do lugar onde você mora. E quem ligar nos próximos 10 minutos ainda vai receber, além do livro, um presente especial. Você pede lá, eu quero o presente especial porque estava acompanhando agora Tribuna Independente pela Rede Vida. 0800 721 4444. Isso mesmo, 0800 721 4444. Um livro que eu recomendo. E algumas pessoas dizem assim, falem mais devagar, as dicas todas. Claro que aqui não dá para a gente passar as dicas todas, mas é importante para você cada vez mais ter conhecimento. Saúde Total, vale a pena esse livro. 0800 721 4444. A gente vai falar agora sobre educação. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 14 milhões de analfabetos adultos. E segundo o relatório da Unesco, o Brasil é o 8º entre os 10 países que concentram a maior parte do número de analfabetos do mundo. Muito se fala, pouco se faz, dizem alguns. Mas será que é assim mesmo? A gente vai conversar agora com o repórter de educação do jornal O Estado de São Paulo, Paulo Saldanha. Vamos lá. Alegria de receber meu amigo Paulo Saldanha. Seja muito bem-vindo. Falando de um tema que eu sei que você é apaixonado, que você fala e fala com muito gosto. Tem uma frase do Darcy Ribeiro que me chamou a atenção. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Se essa frase for verdade, é a coisa mais complicada. Você acha que tem um projeto mesmo, que a gente não se tem educação no Brasil? Eu acho que o Darcy Ribeiro ele quis dizer aí nessa frase que o Brasil tem que assumir esse déficit de educação como um projeto de país. Eu acho que esse foi o seu sentido, tendo em vista todo o seu histórico. O Brasil precisa, tem os seus déficits sociais, econômicos, em todos os indicadores a gente vê problemas do país e quase todos que você olha, você vê a educação como a forma de resolver esses problemas. Então, se o Brasil não colocar a educação como um projeto de país, eu acho que é difícil você avançar em outros indicadores econômicos, sociais. Então, o Brasil avançou muito nos últimos anos, não ficou parado, mas a gente, como diz alguns especialistas, colocou a cabeça para fora. Um afogado colocou a cabeça para fora do mar, mas ainda está muito longe de chegar na praia. Se a gente olhar assim com realismo mesmo, os países que se reconstruíram são os países que realmente investiram em educação. Não é um blá blá blá, não é uma teoria de alguém que está aí inventando a roda. A gente está vendo na prática. Algumas sociedades, como sociedades europeias, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, a força, a importância da educação e o Estado assumindo realmente como prioridade. As grandes mudanças acontecem a partir disso. No Brasil falta o quê? Falta investimento na educação? Exatamente. A gente faz agora... O Brasil chegou, e o mundo inteiro, na verdade, chegou a um nível hoje que a gente consegue comparar dados. Então, você tem o PISA, que é uma prova internacional de desenvolvimento educacional, que você consegue comparar os países ricos ao Brasil e outros países em desenvolvimento. Você vê que a gente investe, o Brasil foi o país que mais avançou no investimento, mas ainda é muito longe. Então, a gente precisa sim de investimento, precisa mais dinheiro para a educação. Fazer educação de qualidade custa caro, não adianta a gente querer achar que com o dinheiro que o governo já investe é suficiente, não é. E precisa melhorar o jeito que gasta. Então, a educação tem bastante dinheiro, mas gasta muito mal, tem muito ralo que sai por aí por corrupção ou por má gestão. Então, você tem que investir. Você pega exemplos como China, por exemplo, é um país que agora figura nas melhores posições, tanto de educação básica como ensino superior. Então, são alguns exemplos aí que você pode ver que países que eram muito parecidos conosco e hoje estão muito melhor. Quando a gente sabe, por exemplo, que a declaração de Dakar, pela Cúpula Mundial da Educação do ano 2000, cita a desvalorização dos professores. Me parece que aí está um ponto. Por exemplo, se tivesse um plano de carreira, o professor que está nos acompanhando nesse momento, quem sabe está entendendo exatamente o ponto que nós estamos tocando. Se o professor não é incentivado, não tem uma formação adequada, se ele não é incentivado justamente para que ele se tenha um plano de carreira,
eu acho que realmente ele se sente muito desmotivado pelas condições que muitos professores que eu conheço, você conhece, e você, telespectador que nos acompanha, também conhece, as condições que os professores brasileiros trabalham. Pois é, nenhum especialista e até essas comparações internacionais deixam de apontar o professor como a chave para resolver qualquer problema na educação. Então, o Brasil ele vive um momento muito difícil nesse sentido, apesar de também não ter ficado parado. Existe hoje a lei do piso, é a única carreira que tem um piso colocado em lei, mas ainda tem uma diferença, para você ter uma ideia, Dalcides, de 40% no ganho salarial de um professor para um profissional que tem o mesmo nível de escolaridade, de ensino superior. Então, uma diferença muito grande, tem uma desmotivação para as pessoas querem ser professor, porque a carreira não chama atenção, as condições de trabalho, no poder público principalmente, é muito ruim, então você tem salas superlotadas, os insumos de educação não são adequados, Aí você tem jovens que não se mostram tão interessados em se tornar professores. Os que se interessam são, em geral, os alunos que vão pior na educação básica, então você tem um ciclo vicioso aí que você precisa romper. É difícil, e ao mesmo tempo, hoje, falando ao telefone com Eduardo Carmona, que é um dos professores aqui da Universidade de São Paulo, me dizia assim, Dalcides, ser professor é uma questão de amor, de paixão, a gente realmente se entrega nessa missão. Tem que ter realmente muito amor que justifique uma entrega nessa linha. E não pode ser assim, né? Você não vai resolver o problema do país contando com amor. A carreira docente tem que deixar de ser um ato de heroísmo, ela tem que ser uma prioridade do país, com bons salários, uma boa carreira, e para o poder público também dar esse sinal para a sociedade que precisa valorizar os professores e que os professores são bem quistos na sociedade. A gente gosta do professor, mas gosta desse jeito. É um cara herói, mas a gente não quer que nosso filho escolha ser professor. A gente tem que mudar, acho que um pouco essa lógica e é difícil. Você trabalha o tempo todo envolvido com as questões de comunicação e, ao mesmo tempo, voltadas à educação. Quais são as boas notícias? Você que está num dos grandes veículos de comunicação, no jornal Estado de São Paulo, você tem esse conhecimento amplo da situação e da realidade educacional no nosso país. Se eu te perguntasse assim, a boa notícia nesta terça-feira sobre educação no nosso país? Sabe que jornalista, a gente até brinca, né? As pessoas brincam com a gente que a gente só gosta de má notícia, né? As más notícias estão na nossa ponta, na ponta da nossa língua. As boas notícias não estão muito no nosso... Na verdade, é porque realmente a gente vai atrás do que é importante, né? O importante é melhorar os problemas. Mas o país, do ponto de vista educacional, o país avançou bastante, não ficou parado. A questão hoje, você tem 98,2% das crianças com idade escolar na escola. Então, é um dado que, se você pensar 30 anos atrás, é um dado muito positivo. Você teve um avanço na universalização, mas num país como o Brasil, 2%, 3% é quase 4 milhões de crianças fora da escola. Então, você teve um avanço também no ensino superior, de uma expansão de vagas. Você tem uma política de cotas que é polêmica, mas você está abrindo oportunidade para... Tem luz no fundo do túnel. Exatamente. Você está abrindo uma oportunidade para pessoas que nunca chegaram ao ensino superior chegar. Então, você tem uma vontade, a lei do piso foi um avanço da sociedade. Você teve agora o dinheiro do pré-sal, os royalties do pré-sal sendo atribuídos ali para a educação. Mas em educação, a gente costuma dizer, na verdade, a gente costuma ouvir dos especialistas que nenhuma medida é simples para você resolver a educação. Não existe medida simples para resolver a educação no Brasil. Então, as boas notícias também são muito esparsas. Realmente, a gente precisa cobrar e é muito bom a gente estar falando sobre esse tema. Quero agradecer Paulo Saldanha, do jornal O Estado de São Paulo, e ele que tem esse olhar todo especial para a educação. Vem outras vezes contar boas notícias e tocar em pontos delicados que precisam ser tocados. Legal, Dalcides. É um prazer estar com você. Prazer meu. Valeu. Olha, ao fazer uma compra ou contratar, por exemplo, um serviço, nem sempre as coisas saem conforme a gente planejou. Tem defeitos, cobranças indevidas, produtos danificados, muitos problemas podem surgir. E nessa hora, além do descontentamento, daquela chateação, é importante o consumidor conhecer quais são os seus direitos e exigir que esses direitos sejam respeitados. Para ajudar a gente a esclarecer um pouco mais as nossas dúvidas, eu já convidei você a participar, tribuna@redevida.com.br. Eu converso agora com o nosso especialista em Direito do Consumidor, Dr. Arthur Rolo. Vamos lá.
Doutor Arthur Rolo, advogado, conversando com a gente sobre direitos do consumidor. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. É um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores. E os telespectadores que eu já percebi, a produção já me informou, mandando perguntas e questões, comentários. E quanta gente que tem dificuldade de reclamar, porque já fica naquela sensação de, não sei se nós brasileiros somos de uma cultura que não, deixa assim mesmo. Ao mesmo tempo, a gente tem percebido no passar desses últimos tempos, desses últimos anos, uma consciência maior e uma atitude, me parece, que eu tenho direitos, eu vou exigir esses direitos. O brasileiro está mudando o seu jeito de ser? Sem dúvida está mais informado e está exercendo cidadania. Reclamar é bom que a gente tenha em mente, antes de mais nada, exercer a cidadania. Conhecer os seus direitos e ir atrás dos seus direitos. E reclamar, o primeiro passo, Dalcides, para qualquer consumidor, é reclamar na empresa. Às vezes o consumidor procura diretamente o judiciário, a recomendação que a gente dá é sempre procurar a empresa, tentar um entendimento com a empresa para resolver o problema, até porque o caminho do Poder Judiciário não é um caminho fácil, é bom a gente já deixar isso claro. Então, tenta o entendimento com a empresa, tenta resolver com a empresa. Agora, é bom que a gente diga para o pessoal de casa, Dalcides, que mesmo advogados, hoje eu estava com o meu irmão, conversando com o meu irmão, que é advogado, e ele com um problema enorme, ele fez uma compra numa loja de móveis planejados que não entregou os móveis dele e fica por isso mesmo, é um valor considerável. O que a gente sabe é assim, liga lá no Procon, é isso? Liga no Procon é uma das alternativas. Aliás, tem que ir no Procon, porque o Procon, infelizmente, a tendência do Procon é que em breve tenha um site de internet para todo tipo de reclamação. Não é o que acontece hoje. Hoje só é possível reclamar no Procon, na internet, para aquelas compras virtuais. Então, se eu compro na internet, eu posso reclamar na internet. Nesse sentido, o Procon acaba perdendo um pouco de espaço para sites de reclamação que recebem todo tipo de reclamação. É uma falha do Procon que está tentando se aperfeiçoar, tendo em vista a máquina pública, as dificuldades na máquina pública. Agora, o primeiro caminho é reclamar junto à empresa. Reclamar, manifestar a sua reclamação. Como que eu manifesto a minha reclamação? Por exemplo, se é um problema de telefonia, eu entro no serviço de atendimento a clientes da empresa e efetuo a reclamação, pego o número de protocolo, aí o pessoal de casa pode falar, peraí, eu já fiz isso e não deu certo. Aí, se já reclamou na empresa de telefonia, tem um número de protocolo e não deu certo, aí reclama na Anatel. Entendi. Aí, por exemplo, tem um problema com uma empresa aérea. Pode desanimar já logo na primeira vez, porque também tem gente que já logo desanima. Agora, por exemplo, eu ganhei um presente, mas eu não tenho cupom fiscal. Como é que eu faço? Eu quero trocar esse presente. Uma recomendação que a gente dá para os telespectadores é guardar os documentos dentro do possível, que também a pessoa tem mania de comprar as coisas, chega já joga fora. É importante, mesmo em relação à compra de supermercado, vira e mexe, Dalcides, tem muito supermercado aí que vende produto com prazo de validade vencido. Como é que eu provo que eu comprei aquele produto naquela data? Com a nota fiscal. Então guarda, faz a compra do mês, guarda lá durante 30 dias a nota fiscal. No que diz respeito a outros tipos de produto, por exemplo, uma roupa, um produto, aqueles chamados produtos duráveis, uma televisão, alguma coisa, televisão é recomendável guardar pelo período de garantia. Se a televisão tem garantia de 1 ano, guarda por 1 ano. Se não tem a garantia de 1 ano, se é uma camiseta, por exemplo, guarda durante um certo período. Agora, não tem. Se consegue identificar que comprou naquela loja, é possível reclamar mesmo assim. E aqueles produtos que não tem nota fiscal, mas tem um manual de garantia, você guarda o manual de garantia que vai permitir você reclamar. O que acontece com o plano de saúde? Os campeões aí de reclamação. E a gente percebe que o mesmo médico, com plano de saúde, só daqui 2 meses. Ou então, não, vai ser particular. Amanhã o doutor tem um horário, logo às 2h30 da tarde. Ora, o que acontece? Notícia fresquinha de hoje para você e seus telespectadores. A ANS acabou de suspender a comercialização de mais 111 planos de saúde, justamente por esse tipo de problema. A ANS tem lá determinadas regras para um prazo máximo para agendamento de consulta, um prazo máximo para agendamento de exames. Os planos que não estão seguindo, a ANS está indo lá e proibindo a comercialização. Então, dica para o pessoal de casa que vai contratar um plano de saúde, verificar se esses planos
plano de saúde não teve suspensão pela ANS verificar o número de reclamações no PROCON. Agora, por que esse tipo de coisa acontece com o plano de saúde? Porque paga mal médico e paga mal laboratório. Então, precisa realmente optar por planos de saúde idôneos, porque realmente tem muita coisa ruim por aí que se você paga e não dá certo. Tem perguntas e questões de telespectadores, comentários também. Vamos lá, Paulo. Dalcides, o nosso telespectador, participa, tribuna@redevida.com.br, você tira suas dúvidas agora sobre os direitos do consumidor. Arthur, Guilherme Duarte, ele mora em Salvador, na Bahia, perguntando, na verdade ele conta uma historinha, muitas vezes quando realiza uma compra de valor baixo, R$1, R$2, utilizando o cartão de débito ou de crédito, normalmente isso acontece em comércios pequenos, o caixa me diz que há um valor mínimo a ser pago para a utilização destes meios de pagamento. Acabo tendo de comprar outros produtos que não queria para atingir essa tal cota. Isso é um procedimento correto? Bom, Guilherme, não está certo isso não. Na verdade, o estabelecimento ele é obrigado a receber em dinheiro. Ele não é obrigado a aceitar cheque, não é obrigado a aceitar cartão de débito, cartão de crédito, vale alimentação. Ele não é obrigado a aceitar nada que não seja dinheiro. A partir do momento que ele aceita, não tem esse negócio de compra mínima, porque nesse caso, como você colocou, você tem que comprar outros produtos e isso acaba configurando venda casada. Então, ele tem a liberdade, a loja ela tem a liberdade, Dalcides, para receber só dinheiro. A partir do momento que ela recebe cartão de crédito, ela não pode exigir uma compra de um valor mínimo. Isso acaba acontecendo porque tem uma comissão e, às vezes, a comissão para a loja acaba sendo mais cara do que a própria compra. Mas isso tem que entrar na média do risco do negócio, porque tem uns que compram R$200 e vai ter gente que vai comprar R$3, R$4. Recebi um cartão de crédito que não solicitei, diz o Armando Soares de Catanduva. O que é que ele faz? Bom, isso é chamada prática comercial abusiva. Isso o banco administrador do cartão de crédito efetivamente não poderia fazer, mas fez. O artigo 39, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, diz o seguinte, que quando o consumidor recebe produto que ele não pediu, equipara-se a amostra grátis. Aí o telespectador de casa vai falar, pela madrugada, eu vou fazer compra então no cartão de crédito e não vou precisar pagar nada. Não, não é isso, calma. O que acontece é que você não vai precisar pagar a anuidade do cartão de crédito. Você tem duas opções. Ou cancela o cartão de crédito, ou fala que você não quer, ou manda uma cartinha com aviso de recebimento dizendo não quero cartão de crédito, picota o cartão de crédito e joga fora, ou se quiser o cartão de crédito, não vai ter que pagar a anuidade. Se fizer compra no cartão de crédito, vai ter que pagar. Tome cuidado. Você está falando de taxas de compras, de bancos. Banco, o que tem de taxa é uma coisa impressionante. Tanto assim que tem até um ícone lá que você pode clicar na internet e vem as taxas que o banco cobrou ao longo do ano. E talvez aí também se justifique um pouco bancos com seus lucros de 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões. O banco não perde, né? Não perde. Ao mesmo tempo, taxas abusivas. Como é que a gente lida? Com quem a gente vai reclamar? Com o gerente? Primeira coisa, Dalcides, conferir o extrato, porque a gente está falando de taxa, tem muita gente que não sabe o que paga de taxa. Então tem que ficar de olho, qualquer conta de telefone, ficar de olho na conta, revisar a conta, perder um tempo, perder entre aspas, né? Perder um pouquinho de tempo e ir lá revisando para identificar o problema. Reclama no primeiro momento com o gerente, se o gerente não resolver, uma grande opção é reclamar no Banco Central. A reclamação no Banco Central é muito efetiva no que diz respeito a problemas bancários. Então, reclame no Banco Central se o gerente não resolver o seu problema. Sempre faça a reclamação por escrito, ou protocolo. Pega um carimbinho do gerente, a assinatura do gerente na carta para dar entrada, ou então manda uma carta com aviso de recebimento. Temos mais questões e perguntas de telespectadores. Paulo já está aí preparado, por isso que é bom o programa ao vivo, tribuna@redevida.com.br. Prestando um serviço. Tribuna Independente, uma opção inteligente na sua noite, uma prestação de serviço a você, telespectador. Vamos lá. Exatamente, Dalcides. Quem pergunta agora é o Eduardo, ele mora em Osasco, aqui em São Paulo. Bala de troco, devo aceitar? Se eu exigir o troco em dinheiro e o comerciante não tem, o que fazer? Mas isso é muito comum, antigo, né? E antigo Aceita também, balinha? Né? Eduardo, não é obrigado a aceitar a bala de troco de jeito nenhum.
tem que ter o dinheiro para o troco. Às vezes eles dão vale, eles pegam um papelzinho, dão vale. É obrigado a aceitar o troco. Se não tiver o troco, ou o consumidor vai... Tem que ter um pouco de bom senso também da Alcides. Ou o consumidor vai lá e pega o dinheiro trocado, ou então não compra naquele estabelecimento. Bala de troco, de jeito nenhum, é obrigado a dar o troco. Eu tenho um amigo que, eu não sei se ele conta isso, se ele fez mesmo, assim, a gente nunca sabe bem, mas ele disse assim que ele foi comprar pão e foi com um monte de balinhas e queria comprar o pão com a balinha. Para dar uma lição naquela senhora que estava sempre oferecendo balinhas para ele. Recebe 30 centavos de balinha todo dia e chega, junta no final da semana e compra. É razoável isso para aquela padaria que dá a bala de troco. Arthur Rolo, advogado. Direito do consumidor é a nossa temática aqui. Toda vez que a gente se encontrar, essa temática é aberto para os nossos telespectadores fazerem as perguntas, participarem conosco, deixarem a própria opinião, os comentários. Arthur, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu já volto. E na volta eu quero falar sobre felicidade no trabalho. Olha, o que eu encontro de gente infeliz, descontente, de mal com a vida, e diz, olha, trabalhar, segunda-feira é um peso, terça então, quarta aqui, tá, que bom, chegou sexta-feira. A gente vai conversar com um autor que tem vendido muito livro aqui no Brasil, mas os livros dele têm de fato chegado a muitas partes do planeta Terra. Joel Trinidad, escritor e palestrante. Rápido intervalo e a gente volta já já com mais Tribuna Independente.